Falei, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma vez sem enrolação. É o seguinte, galera, como é que o Nubank conseguiu crescer tanto? Como é que o Banco Inter conseguiu crescer tanto? Qual a semelhança que nós temos entre o Nubank e o Orkut e por que esses bancos estão crescendo mais que os outros bancos? Será que tem rolo nessa história? O que está acontecendo? É sobre tudo isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje, fora a questão de, se eu tivesse que investir em um dos dois, Nubank ou Banco Inter, em qual dos dois eu investiria hoje? Eu vou falar no final desse vídeo que está super completo, não só a questão dos balanços, do lucro, da inadimplência, eu vou contar por que essas instituições cresceram muito mais do que os outros bancos. Quem não ficar até o final é louco, mas antes de eu falar sobre tudo isso, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários a seguinte questão: você tem conta no Nubank? Sim ou não? Me diga aqui nos comentários. Se você tiver conta em outro banco digital, pode colocar também. Sem enrolação, então, bora falar sobre o Nubank primeiro, explicar a história para que vocês entendam por que ele cresceu tanto. Começou há muito pouco tempo, 2013, como uma fintech fundada pela Cristiana Junqueira, uma brasileira, o Davi Vélez, da Colômbia, e o Eduardo Weibel, deve ser assim que se pronuncia, dos Estados Unidos. Era uma startup focada em resolver problemas financeiros usando tecnologia, um banco sem agência, quer dizer, uma fintech, mas sem um espaço físico. A foto dos fundadores aí, a mais famosa é a brasileira, que aparece muito aqui pra gente. Até 2019, eles tinham conseguido receber já 8 rodadas de investimentos, tiveram grandes aportes financeiros e a cada rodada o banco ia ganhando mais força e conseguindo inovar ainda mais. E não é um jabá isso aqui, eu não tenho nada com eles, não conheço ninguém lá dentro, mas é uma empresa brasileira que surgiu num momento onde todo mundo dizia o seguinte: o Brasil tem 4, 5 bancos, ninguém consegue mais entrar nesse mercado, é um jogo de cartas marcadas. E aí, meu irmão? Que porra de carta marcada é essa? Óbvio que ficaram recebendo muitos aportes. A verdade sobre o mercado de fintechs e startups é que ele é um grande cemitério. Nós só falamos das vencedoras, mas na verdade tá aí, ó. Para cada Nubank que sobrevive, nós temos milhares de startups no cemitério enterradas. Foram várias rodadas, Série B, Série C, Série D, Série E. Vocês estão vendo aí 30 milhões, 52 milhões, 80 milhões. Então, para que uma empresa dessa sobreviva, ela precisa queimar muito dinheiro, tem que ter alguém bancando. Por isso que normalmente esses sócios fundadores, eles ficam com um percentual pequenininho, eles vão cedendo espaço para quê? Para sobreviver. E mesmo assim muitas empresas ficam pelo caminho. Então o Nubank surgiu em 2013, foi crescendo, recebendo dinheiro, crescendo devagar ali no início e tinha essa particularidade. Para quem não lembra, lá atrás quando ele começou, você só conseguia abrir conta se você tivesse um convite. Você tinha lá um convitinho, alguém te mandava. No app, você tinha lá quantas pessoas você ainda poderia indicar. Se eu não me engano, no início eram 5 pessoas, aí você ia indicando e gastava. Cada pessoa tinha mais 5 pessoas para indicar. Então isso criou um quê? Um ar de uma rede social, de algo exclusivo, mesmo sendo no início, muitas vezes para baixa renda. Mas você só conseguiria entrar no Nubank se você tivesse um convite de alguém. Várias pessoas me pediam: poxa, Alan, tem convite aí do Nubank? Tem. Aí eu dei os meus 5, depois acabou. Essas pessoas poderiam ir indicando outras pessoas. Quem começou assim lá atrás, tá na tela aí o Orkut. Eu não sei a idade de vocês, se vocês chegaram a pegar a época do Orkut, mas eu sou desse tempo. Vocês precisavam de um convite para entrar. Eu sou do tempo de antes do Orkut, tá? Do Mirk, o próprio MSN, o ICQ, IRC, uma porrada de coisa. Mas o Orkut foi a primeira grande rede social e tinha convite. O Nubank pegou esse gancho, o que parece uma coisa meio errada. Porque se você viesse me perguntar: poxa, Alan, vão abrir um cartão de crédito só com convite, eu ia falar: pô, você vai limitar o seu público? É melhor liberar para todo mundo. E não deu certo dessa forma. O Orkut fez assim. Se eu não me engano, o Gmail, bem lá no comecinho, também teve a questão dos convites. Então eles se aproveitaram desse conceito de redes sociais. E qual foi a minha história que eu já contei aqui com o Nubank?
Eu fiz o cartão, pedi, porque eu gosto de tecnologia, vou abrindo conta em tudo quanto é lugar, testando. Tem na minha comunidade, eu dou aula, a gente já vai falar sobre isso também. Então, eu peguei meu Nubank, deixei na carteira, eu não usava muito. Viajei para os Estados Unidos, 2016, usava muito meu Amex Platinum, que era um puta cartão, R$ 1.000 de anuidade e tal. Tava lá usando, não sei o quê. De repente, clonaram o meu cartão. E eu já estava meio puto, que eu não estava conseguindo comprar tudo o que eu queria. Aí eu fiquei revoltado, falei, porra, eu não tô conseguindo comprar o que eu quero, um maluco clonou o meu cartão e tá comprando. O cara saiu comprando instrumentos musicais. Aí, meu irmão, não toco guitarra, piano, nada. Dava pra ver nitidamente que não foi uma compra minha. $14.000 ou $15.000. Eu tava viajando, cancelaram o cartão e eu tinha na época o Nubank na carteira. Eu tava no Vale do Silício, passei um mês no Vale do Silício, aquela missão lá das Starts, depois eu fiquei mais um pouco. Comecei a usar o meu Nubank e curti usar o Nubank e fiquei usando o Nubank. Volto a falar, não tem jabá, não tem nada, tô contando aqui a minha história. Então, o Amex deu PT, eu comecei a usar o Nubank por causa disso, estava na minha carteira. Então foi isso que aconteceu. O Nubank agora tem esse tal de ultravioleta que dá alguns benefícios, mas não é o melhor cartão em termos de benefícios. Eu já falei com vocês aqui, bato muito na comunidade a questão de você aproveitar o dinheiro oculto, que são os pontos, as milhas, eventualmente um cashback. Então tenho na minha comunidade todas essas aulas falando sobre isso, porque às vezes você não junta tanto, mas junta alguma coisa. Ah, eu uso 3 cartões, não ganho pontos e milhas em nada, nem cashback. Tá de sacanagem. Às vezes você tem um filho pequeno, gasta muito no cartão, o que você pode fazer? Faz um cartão que te dê cashback, o Nubank até tem um que dá, faz um cartão, você vai ganhar cashback e esse dinheiro vai ficando como se fosse uma poupança pro seu filho. Quando seu filho fizer 18 anos, ou você dá para ele, ou se ele não for um bom filho, pega o dinheiro para você como um cashback da criação do seu filho. Então na minha comunidade eu bato muito, explico quais são os melhores cartões e tal, e eu acho que você precisa saber para aproveitar essa história toda. Até essa semana, a Heineken fez uma parceria com a Visa, então se você tiver determinados cartões, em alguns aeroportos você pode comer e beber de graça nos bares Heineken. Porra, não dá para bobear. Então, a galera que tá lá na comunidade já sabe desse tipo de coisa. O Nubank também entrou no mercado de criptomoedas, acho que foi uma decisão super acertada, já que é uma empresa jovem que pensa em inovação, vem crescendo nessa área de criptomoedas, até tenho aula também falando sobre isso. Agora, óbvio que tem polêmicas, né? Quem não se lembra que em 2021, quando a Anitta virou um membro do conselho do Nubank, deu rolo pra cacete, teve ataque em rede social, e aí, um ano depois dessa história, ela deixou o conselho do Nubank, mas virou embaixadora global da marca, já que é uma empresa global. Ah, e será que essa história de polêmica deu problema para a marca? Nada, cara. Eu tenho certeza que muitas dessas marcas, não sei se é o caso aqui do Nubank, fazem isso de propósito, arrumam uma polêmica aqui e ali, cresce o buzz, todo mundo falando muitas vezes de graça, sai na mídia, sai em todos os locais, depois a história acalma, mas a marca foi super falada, tá ranqueada. Então eu tô começando a desconfiar, vocês podem me falar aqui nos comentários, se também muitas vezes as marcas não fazem de propósito, criam essa polêmica pra todo mundo ficar falando, tipo, vamos chamar a Anitta, vai dar polêmica. Então agora que chama mesmo, paga caro que vai dar um buzz do cacete. Agora, voltando à história do crescimento do Nubank, é importante falar que até o Buffett investiu, não foi um investimento muito grande, relevante, mas deu uma rentabilidadezinha lá para ele. O Nubank também bateu o número de clientes do Itaú, esse é um ponto importante, mas nem chega perto do lucro líquido do Banco Brasileiro, do Laranjinha. Então, o roxinho está longe do Laranjinha, mas pode ser que chegue um dia. Ele já ultrapassou até o Itaú em valor, como o banco mais valioso da América Latina, depois o Itaú voltou e ultrapassou o Nubank. Tem outros bancos que podem chegar aqui, dessa mesma área, tem um tal de Revolut, não é conhecido no Brasil, mas é como se fosse o Nubank da Europa, então lá fora ele é muito conhecido, tanto que o Nubank está operando em 3 países, Brasil, Colômbia e México. Já esse Revolut opera em 38 países, parece que já chegou aqui, mas não é tão grande. Agora, apesar do Nubank estar com um lucro extraordinário, quase $500 milhões, tem uma pedrinha no sapato, que é a história da inadimplência. Então eu trouxe aqui o destaque do crescimento da empresa, agora já estou entrando aqui no último resultado. Vocês estão vendo que em 2017 o Nubank tinha 2 milhões de clientes, agora tem 105. Olha
olha que crescimento absurdo, isso é boa parte, inclusive, da população ativa no Brasil. Então, cara, o banco tá crescendo, tá bombando, mas eu fico pensando nas oportunidades que as outras empresas estão deixando por aí. Os próprios bancos grandes. Porque a turma jovem não quer ter um banco só também. Provavelmente você não tem um banco, é que nem eu tenho um banco normal, que tem uma agência, e eu tenho bancos digitais, não é só o Nubank, eu tenho outros bancos, não tem só o Nubank. Tudo bem que eu trabalho com isso, mas os jovens querem mais bancos. Agora, você sair de 2 milhões de clientes para mais de 100 milhões é um crescimento brutal. É um crescimento que a gente fica pensando aonde estavam os outros bancos. E não são só os bancos. Quem não se lembra dos meus vídeos aqui, 2019, 20, 21, falando da Via Varejo, eles tinham um banco, estavam investindo num banco, produção coloca na tela aí, era o Banqui, que era o banco da Via Varejo. Essa matéria é de 2019. 2019, o Nubank era bem menor. Ó, vou voltar aqui. 2019, o Nubank, sei lá, tinha 10 milhões de clientes. E o Banqui tinha acesso à Via Varejo, já que era da Via Varejo, que tem 50 milhões de clientes. Então, Via Varejo, Magalu, as outras lojas do varejo, os próprios bancos, todo mundo dormiu. O Nubank cresceu no soninho da galera, no soninho. Como é que pode a Via Varejo ter um banco, ter tanto cliente assim e ficar para trás? Nem sei como tá essa merda agora. Então, o Nubank cresceu pela competência deles e pelo soninho da galera. Gostaram desse termo? Vamos usar mais, né? O soninho da galera que ficou olhando o Nubank crescer sozinho. Vou acelerar agora para a gente não passar de 5 minutos do vídeo. O que dá dinheiro para banco é carteira de crédito, eu falo isso em todos os vídeos. E aí vocês estão vendo que o Nubank está conseguindo crescer a carteira de crédito. Isso, obviamente, está puxando o lucro, mas eu já falei 2 vezes nesse vídeo. O que está pegando no Nubank é a questão da inadimplência, que acima de 90 dias bateu 7%. 7% acima de 90 dias é bastante coisa. Se eles começarem a crescer a carteira de crédito e isso chegar a 10, 15, 20, eles podem ter problemas. O que dá dinheiro para banco é crédito. O que quebra banco é inadimplência. Então, eles estão crescendo as duas coisas. Vai dar problema uma hora. Se começarem a crescer demais a carteira de crédito, o dinheiro não vier, isso pode dar um problema muito grave. Então, resumão do Nubank. É uma das empresas mais valiosas da América Latina, possui mais de 100 milhões de clientes, está listada lá fora, ótimo lucro e crescimento, olho na inadimplência que está subindo. Aí agora indo para o Inter, para a gente poder comparar, ele tem muito mais tempo como instituição, foi fundada em 94 a Intermedium Financeira, que funcionava como FDIC, como financeira, pertencia ao grupo MRV Engenharia, são os mesmos donos. Em 2012 começou o Grupo Inter e em 2015 que eles lançaram a primeira conta 100% digital do Brasil, que é essa conta que a gente conhece, que era a conta digital intermédio, isso lá atrás. 2016 atingiram 80 mil clientes, 2017, 370 mil clientes, 2018, IPO, 2022 foram lá para fora, lançamento do Super App, e 2023, 26 milhões de clientes, agora tem mais do que, se eu não me engano, 30 milhões de clientes. De novo, soninho da galera. Onde estava o senhor Bradesco, hã? Onde estava o senhor Itaú, Santander? Porque essas marcas não fizeram nada, não lançaram alguma coisa e essas empresas foram crescendo sozinhas. Parece que não tinha ninguém olhando. Então, o Inter também tem cartão, para quem não sabe, é um cartão bacana, te dá alguns direitos, tem cashback, tem o próprio sistema do Inter de pontos, sala VIP, eu falo lá na comunidade. E em relação ao resultado, o Inter teve um salto de 264%, 223 milhões de reais de lucro, é um baita lucro. A gente está agora então com 33 milhões de clientes, é o número que eu queria saber, 26 ano passado, 33 milhões agora, carteira de crédito subindo, olha só, de 2022 para cá o crescimento da carteira de crédito, e diferentemente do Nubank, quando eu olho para a inadimplência 90 dias, ela está parada em 5 nos últimos 2 trimestres. Se ela subir, também será algo preocupante. Comparando os dois, o que eu acho? Primeiro de tudo, eu acho que o C6 bobeou. Poxa, você quer comparar o Inter e o Nubank? Fala do C6? Sim, porque o C6 surgiu um pouco depois e parece que ficou num limbo, né? Não sei se foi investimento, o que ele deixou de fazer. Tem até uma parte de investimentos, pode investir em ações, em fundos, tem conta global e tal, mas me parece que ficou para trás. Também tenho conta lá, porque tem um cartão bacana. Eu tenho conta nos 3, tá? Eu tenho que estudar, ver qual é a melhor instituição, mas me parece que o C6
está ficando um pouco para trás. Tinha até aquela história de que o Bradesco ia comprar, depois essa história morreu. Fazendo um comparativo, eu acho que são duas boas instituições. O único alerta para o Nubank seria a questão da inadimplência. Olhando em termos de valorização das ações no último ano, foi incrível para os dois. O Nubank subiu 91% e o Inter subiu 55%. E antes de eu mostrar quanto custaria para você comprar uma ação de cada uma dessas instituições aqui, vai ter um choque, eu vou agora sair de cima do muro e dar minha opinião. O que eu acho? Como instituição, o potencial do Nubank é absurdo. Por quê? Porque do momento que você tem 100 milhões de clientes, qualquer coisa que você crie, adicione um seguro, um plano de telefonia em parceria com uma empresa, qualquer coisa vai te dar uma rentabilidade brutal. Fora a questão do crédito, que você está ali dando crédito, você vai crescendo. Então, Nubank, como potencial, como instituição, eu acho que a gente está falando de uma empresa global, tá? Que pode incomodar players globais. Uma fusão com um banco desse de fora, Nubank, eu prefiro. Você fala, Charlão, você quer ser dono de qual das duas? Quero ser dono do Nubank. Já em termos de valorização de mercado e potencial aqui, eu acho que o Inter tem mais. Na minha opinião, o Inter é mais barato por enquanto. O potencial é gigantesco, o foco é aqui no Brasil, tem muitos negócios para fazer, entende do mercado imobiliário que dá dinheiro pra cacete. Então, hoje, neste momento, não foi sempre assim. Se eu tivesse que botar dinheiro, Charlão, tem 1 milhão, tem que colocar. Não é nenhuma recomendação, eu colocaria no Inter, até tenho ações do Inter. Se você falasse, Charlão, quer ser sócio de qual empresa para daqui a 20 anos? O Nubank. Me parece que esses caras estão muito lá na frente. Já devem estar inventando algum rolo para que isso dê uma receita absurda. E daqui a 2, 3 anos eu vou estar falando. Então, nesse vídeo de 5 minutos e 40, expliquei um pouquinho quem foi o Nubank, quem foi o Inter, como surgiu, o que eu vejo em cada um, o que eu uso, que eu tenho material na minha comunidade sobre cartão, milha, como investir em cripto nos dois bancos. Expliquei tudo isso e ainda falei em qual que eu investiria. Agora, se você quisesse comprar uma ação de cada uma, olha isso daqui. Você com 50 pratas conseguiria. E aí eu digo, com 50 reais você pode ser sócio das duas instituições com maior potencial de crescimento do Brasil, que são bancos digitais. Não investe quem não quer, quem está no soninho do investidor. Então, para de enrolar, começa a investir, entra na minha comunidade e antes de ir embora já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários. Você já tem conta no Nubank? Não tem lá? Tem outro banco? Me diga. O nome aqui é isso. Gostou? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho. Até a próxima.